Aí nós temos o vampirismo. O vampirismo, ele é um processo de parasitismo um pouco mais profundo, vamos dizer assim. Lembra que eu falei que parasitismo, ele é aqueles, a maioria das vezes, aqueles seres que estão inconscientes, né? Estão ali perambulando e estão buscando pessoas que, né, têm alguma afinidade energética para poder sugar o ectoplasma dela. Não tem muita maldade por trás disso aí, né? É mais uma questão de sobrevivência. Aí tem aqueles questões dos chips e tal, né? Que são implantados na pessoa também. Agora, o vampirismo é um processo mais crônico, né? A diferença entre vampirismo e parasitismo está na intensidade da ação nefasta do vampirismo, né? Determinada pela consciência e crueldade com que é praticada. Tem, portanto, a intenção tem intenção, né, por trás. Elas vampirizam porque querem e sabem o que querem, diferente do parasitismo, tá? André Luiz nos informa, né? Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada, tá? Então a ideia do vampiro, como a gente conhece, né, pela televisão e tal, é uma ideia alegórica, mas que tem um fundamento, sim, quando a gente entende essa questão, tá? Porque, sim, o vampiro, né, na ideia que a gente conhece do vampiro, ele suga o sangue do outro para se alimentar, mesmo, e ele sabe que ele fazendo isso, então ele tem a consciência, ele vai matar o outro, né, aquela pessoa. E ele faz mesmo assim, porque ele quer e ele, né, ele tem esse propósito, ele sabe desse processo e ele faz, né? E é a mesma coisa no plano espiritual, ele não está sugando sangue, mas está sugando energia vital, né? E se ele fizer em demasia, ele pode acabar matando a pessoa, gerando doenças na pessoa, né? Porque ele está tirando dela a energia vital que mantém ela viva. Nós precisamos da energia vital, né? Que para nos manter vivos aqui na Terra, nós precisamos dessa energia, né? E se outros seres vierem nos tomar essa energia, nós vamos enfraquecer ao ponto de causar doenças ou até morrer, tá? Apenas cumpre considerar que, entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias, e em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens, né? Isso é um trecho do Missionários da Luz, capítulo Vampirismo. Há todo um leque de vampiros em que se encontram criaturas encarnadas e desencarnadas. Todos os espíritos inferiores, ociosos e primários podem vampirizar ou parasitar mortos e vivos. Um paciente, pela descrição, era portador de distrofia muscular degenerativa, estava de tal modo ligado ao espírito vampirizante que se fundiam totalmente. Os cordões dos corpos astrais estavam emaranhados. O espírito tinha tanto amor pelo paciente que acabou por odiá-lo profundamente, desejando a sua morte, e assim sugava as suas energias, tá? Então, eu trouxe aqui algumas imagens para você ver, né? Para vocês verem. Aqui tem uma pessoa aqui, né, no plano astral, sugando alguém aqui que está vivo de forma proposital, né? Tirando a sua energia. E aqui nós temos um caso mais crônico, onde o vampirismo, né? O ser do outro lado, ele acopla mesmo, como um imposto mesmo na pessoa, de forma a quase se fundir a ela. E eu lembrei de um caso que eu atendi de apometria, né? Inclusive de apometria especificamente, né? Onde a pessoa chegou para mim, ela estava reclamando de dor, ela tinha muito problema na coluna, né? Como que chama? O disco, né? Hérnia de disco. Tinha hérnia de disco. Já tinha tido um tempo atrás hérnia de disco, né? Tinha aflorado, né? A dor tinha ficado forte um tempo atrás, aí fez alguns procedimentos médicos e deu uma amenizada, nunca cessou, mas deu uma amenizada, e depois, quando essa pessoa me procurou, tinha voltado a dor a ponto da pessoa não conseguir abaixar, não conseguir andar direito de tanta dor na hérnia de disco. E aí, essa pessoa é um amigo, inclusive, né? E ele falou assim que ele sentia que era algo espiritual,
que não era algo só físico por si, né? Nunca é só físico, né? Mas a maioria das pessoas não tem esse discernimento. E ele tinha, e ele me pediu ajuda e fui lá ver. Fiz o processo de apometria com ele. Nesse processo de apometria, quando eu estava ali fazendo com ele, eu senti que havia alguma coisa ali atrás e deixei a minha intuição me levar. Nesse processo, né, no que eu estava ali atrás dele ali, eu senti que a minha mão começou a rodar, né? Assim como um pêndulo, para quem é radiestesista sabe, né? Girar, girar e girar e girar cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Eu fui deixando, né? E vocês vão ver na apometria, vocês vão trabalhar muito com o sentir de vocês, né? E esse que eu estou comentando foi o meu sentir, então, senti que eu tinha que girar. Eu fui girando, 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 me lembrou muito pêndulo, né? Girei minha mão ali na direção da coluna dele, girei, 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 no ponto de que soltou alguma coisa. Alguma coisa soltou. Soltou, e como eu sou médio de incorporação também, né? E nesse processo eu fiz, como eu estava, a gente fez um processo de apometria em grupo, né? E aí eu incorporei esse ser que estava ali. E aí, conversando ali com o ser, a gente foi entendendo que esse ser que estava ali era um ser que realmente estava obsediando ele, tinha implantado um monte de coisa ali na costa dele, e estava ali sugando de uma forma bem vampírica mesmo, né? Tava assim, como aqui nessa imagem, até pior do que isso, né? Tanto que eu tive que fazer essa força no campo astral, né? Do físico para o astral, para conseguir desgrudar aquele ser que estava ali grudado nele, né? Aí eu desgrudei ele, e aí conversamos com esse ser, entendemos que ele tinha muita raiva dele, era um amigo de uma vida passada dele, em que na vida passada esse cara aí, que é meu amigo, pediu ajuda, né? Tinha matado ele na vida passada, traído ele, matado ele, né? E aí ele tinha ficado com muita raiva e ficou no plano astral perseguindo ele e queria de toda forma matar ele nessa vida, né? Para fazer jus ao que tinha acontecido com ele, né? Então ele estava bem determinado, ele tinha muita raiva e ele queria realmente o fim da vida dele. Então ele estava fazendo esse processo porque ele tinha essa intenção, era um processo de vampirismo muito grave, muito forte, né? E aí daí eu fiz a retirada desse espírito, encaminhamos esse espírito para a luz e depois fiz uma cirurgia energética ali, fiz um tratamento ali no local da ferida, porque ficou um buraco no campo astral, no local onde ele estava acoplado, né? Houve a necessidade aí de fazer uma limpeza, um trabalho ali para curar. E aí depois ali imediatamente ele já se sentiu melhor e desde então não reclamou mais de nada, tá? Então, só para vocês entenderem como funciona isso. Então, o vampirismo é uma coisa intencional. O espírito ele tem alguma ligação com a pessoa às vezes, ou ele não tem, se ele não tem, ele cria, né? E aí ele vai e ele quer fazer mal mesmo para a pessoa. Ele sabe que ele está fazendo mal e ele vai fazer mal. Isso tem graus de vampirismo, né? Então tem aquele ser que tem a consciência de que ele está fazendo mal, mas ele continua fazendo porque ele quer só o benefício próprio. Quanto tem aquele ser mais crônico, então aquele que tem uma intenção e um fim específico, como esse que eu falei, né? Ele tinha muita raiva desse cara, desse meu amigo, e ele queria fazer mal para ele, queria a morte dele. Então, ele estava fazendo de tudo para conseguir isso, tá? Então, os processos de vampirismo, eles são mais sérios e mais crônicos.